Boa noite, meu amigo. Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de novembro de 2022, recebendo o nosso amigo querido Antônio Mário, que faz parte, né, do Centro Espírita Fé e Amor, CEFAC, Centro Espírita Fé e Amor, Cefac, isso. lá no Pau da Fome, em Jacarepaguá. Casa muito querida, de muitos amigos que eu tenho lá. Estou com saudade daquele povo. Então, o nosso amigo aceitou o nosso convite e ele vai conversar conosco sobre o tema antifalsos profetas. Esse tema está em relação com a questão 624 de O Livro dos Espíritos. E o livro que escolhemos é esse aqui, Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. O meu é bem antiguinho, hein, gente? Eu tinha um amigo meu, você eu também. Eu tinha um amigo meu que dizia assim: depois que Kardec morreu, Rose, já editaram uma nova versão, tá? Uma nova edição. Porque o meu é bem antiguinho. Então, ele vai conversar conosco sobre esse tema, antifalsos profetas. E mais uma vez eu agradeço ao Antônio Mário por aceitar o nosso convite. Então, eu vou pedir, antes de iniciarmos, a nossa irmã Carmen Matos, para fazer a leitura do preparo e a prece. Carmen, por favor. Boa noite. O preparo de hoje é desse livro Trilha de Luz, pela psicografia de Emmanuel, aliás, pela mediunidade de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o tema desse capítulo aqui chama-se Reunamo-nos, e diz assim: a reunião dos companheiros de ideal e de luta foi sempre um traço fundamental do Evangelho. Reuniu-se Jesus aos discípulos e a Boa Nova nasceu para a redenção das almas. Reuniram-se os discípulos nas catacumbas da oração e a esperança e a solidariedade lhes traçou o caminho heróico à vitória da fé. Atualmente, o Espiritismo, que revive Jesus entre os homens, não prescinde de semelhante culto à fraternidade. Reunamo-nos para a troca de nossas experiências, plasmando novos roteiros para a ação renovadora e santificante que nos compete. Mas qual aconteceu? No princípio da divina mensagem do Cristo, reunamo-nos aprendendo e auxiliando, trabalhando e servindo, para que, em melhorando hoje a nós mesmos, possamos esperar amanhã pela terra melhor. Então, amigos, estamos aqui nesse momento exatamente como nos diz esse preparo de hoje, essa mensagem tão bonita de Emmanuel, falando sobre a nossa reunião, esse momento em que estamos juntos aqui para aprendermos, para essa troca tão importante nas nossas existências, para que possamos trabalhar por um mundo melhor. Então, nesse momento, Senhor, pedimos a iluminação do nosso companheiro para que ele possa trazer o fruto de suas experiências, seus estudos, para que possamos, nessa reunião, crescer e melhorar a cada dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu passo a palavra para o meu amigo Antônio Mário. Antônio, você tem até 7h30, 7h35, se necessário, para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Ok. Boa noite a todos, com muito carinho, né? Um abração aí do pessoal do Cefac a todos vocês, né? Com muito carinho. Vem a Sociedade Espírita de Estudos, né? Do Francisco de Assis, muito boa, né? A gente gosta muito, gosta de todos vocês. E vamos falar do livro Religião dos Espíritos, que é baseado no Livro dos Espíritos, da questão 624. Essa mensagem, ela é de 30 de março de 59, quer dizer, ela foi psicografada e mandada antes de eu nascer. Olha que coisa sensacional, antes de eu nascer. Que coisa, né? E a questão 624 vai perguntar ao Livro dos Espíritos qual é o caráter do verdadeiro profeta, né? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, poder reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos.
Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí o pessoal pode ficar perturbado, né, e dizer, não, mas vem cá, será que o mentiroso às vezes não pode falar no meio das mentiras dele uma verdade? Pode. É que nesse caso específico, são os missionários, são os verdadeiros profetas, né? E se a gente desse uma olhadinha naquela pergunta 622 que vem antes, vai lá, missão de espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então, na realidade, eles estão falando desse tipo de profeta, né? Que a gente vai discursar um pouquinho. Vamos lembrar o seguinte, que profeta, o que seria profeta? Nós temos aquele capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Haverá falsos profetas. Você vê que o negócio é tão importante que tem um capítulo separado no Evangelho segundo o Espiritismo. E diz lá, no sentido evangélico, esse tema, profeta, esse termo, ele é bem mais abrangente, né, do que a gente pensa. Não é só quem faz uma profecia ou prevê alguma coisa, prediz alguma coisa, vai acontecer no futuro isso. Não, 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 não. Era todo enviado de Deus com missão de instruir os homens, revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, na verdade, era o médium, né? Era o médium que dizia, não, eu sonhei com anjo, sonhei com espírito, sonhei com alguma coisa, sonhei com Deus e vi isso aqui para Israel. Israel adorava isso, né? E eles têm uma característica muito tranquila, né? Os verdadeiros profetas, vamos falar dos verdadeiros para depois ir para os falsos, são modestos, são humildes, eles são adivinhados, ou seja, eles não ficam dizendo, eu sou um profeta. Não, 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 não. As pessoas percebem que ele é um profeta, entendem que ele é um Messias, que como aconteceu com Jesus, né? Jesus não ficou dizendo, eu sou o Messias, ficou quieto, e as pessoas, quem dizem que eu sou? E vai embora. O pessoal ficou, não, você é o Messias, que para fazer isso aqui, só o Messias, para falar desse jeito na sinagoga, só o Messias. Isso aqui está nas profecias lá de trás, de Isaías, de Jeremias, então, na verdade, você é o Messias pelos seus atos, não porque alguém falou, você falou, é pelos seus atos, pelas suas colocações. E esses espíritos já cumpriram as suas provas em outras existências, entendeu? E agora são superiores, porque para ser um profeta, no meio que ele se encontra, ele tem que ser superior para chegar e falar alguma coisa, né? Senão, se ele for igual a todo mundo, ele não vai profetizar absolutamente nada. Então, esses são os verdadeiros profetas. Humildes, tranquilos, vêm fazer o que tem que ser feito, faz o bem, bem feito, né? E não ficam se gabando por isso, ou seja, não tem esse orgulho, ele vem para fazer um trabalho, um serviço de Deus. E para isso, ele fazer bem feito é a melhor recompensa que ele tem. Então, ele não tem problema quanto a isso, ele não precisa do aplauso. Então, por aí, nós já vamos tirando outras situações dos falsos profetas. Nós vamos chegar ali no capítulo do Religião dos Espíritos, o capítulo 22. Mas vamos lá. Antes, o Cristo diz assim, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, ou seja, terá muito desacerto, muita coisa errada, muita crueldade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Eu vou parar aqui. Por quê? Porque tem tudo a ver com hoje, né? As pessoas veem o dia a dia de hoje e a caridade deles diminui. A caridade deles sofre aquele impacto, aquela angústia, aquela situação de desânimo, né? Aquela queda, né? Porque está vendo tantas coisinhas pulando no mundo e falando, meu Deus, como é que pode isso, como é que pode aquilo, né? Não se lembrando de que o navio tem comandante, que o navio tem leme, o navio tem timão, né? E Jesus está no comando, esquecendo que a vida tem seus percalços, que não haverá só facilidades, felicidades, ao contrário, haverá vicissitudes, um planeta de prova e expiação. Então, nós sabemos que temos momentos felizes. Contudo, às vezes a gente se esquece e o ânimo de muitos, não de todos, vai cair. Um pouco, mas a gente está se recuperando sempre, né? Lutando contra essas situações do dia a dia que a vida vem nos trazendo. E quando a gente entra na parte que o nosso querido Emmanuel nos traz, é muito interessante, porque ele vai comentar nessa mensagem a nossa parte. A nossa parte. Nós já sabemos que os falsos profetas não são flor que se chegue. Tudo bem, são ovelhas vestidas de lobo, que tem uma capacidade de oratória muito grande, uma imagem muito interessante, um magnetismo muito profuso, né? Muito grande, né? Tem toda uma técnica, toda uma tática para, né?
enganar. Aí eu vou até fazer uma brincadeira, né? O verdadeiro 171, né? Não é verdade? É verdade. Então, ele tem toda essa situação. Por conta de quê? Por conta de que eles não querem que o progresso se faça, por conta que eles são realmente ainda infelizes em si mesmos, por conta que eles acham que vão segurar o progresso e que são, digamos assim, discípulos do outro lado, ou seja, não do cordeiro, e assim vai. As razões são várias. Mas, contudo, todavia, vamos ver a outra parte da história. Por que existem falsos profetas? Né? Porque alguém acredita neles. E aí Emmanuel começa assim: acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Então ele já começa dizendo assim: olha só, cuidado quando você botar a culpa do que você está fazendo e pensando nos outros, que são os seus guias, e que você diz: não, o cara foi que me falou, eu acreditei nele. Não, mas ele é o enviado, ele é o Messias, ele é o meu. Eu sou um médium e esse meu espírito guia é maravilhoso. O que ele fala, eu estou fazendo de peito aberto. Então, o que ele diz? Acautela-te, cuidado, prudência. Antes de você dizer que a culpa é dele, dá uma olhadinha em você, que é o outro lado do falso profeta. É o cara que acredita no falso profeta, por diversos motivos também. E aqui a gente não vai crucificar ninguém, pelo amor de Deus, não é essa a ideia. A ideia é conversar com a gente para acordar justamente perante os falsos profetas, porque eles existem. Essa aqui é a realidade. Então, nós é que temos que nos acautelar para não cometermos um equívoco de dar a ele a chance de nos enganar. Pelo menos o máximo possível, for possível. Então, vamos lá. Recorda que somos todos tentados segundo a espécie das nossas imperfeições. Então, ele já vai dizendo, olha, cuidado, porque o falso profeta vai te atingir de acordo com a sua imperfeição. Porque de acordo com a sua perfeição, não. Você é muito caridoso, ele não adianta ele querer tirar a caridade de você, porque você não vai sair da caridade, você está lá atingindo 90% do percentual da tua caridade. Você tem outros defeitos, mas essa qualidade tua é bastante pronunciada, então ele não vai atacar aí, ele vai atacar onde você tem o defeito. E o Emmanuel, como ele é muito tranquilo, né, muito calmo e muito direto, ele diz assim, olha, não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção leve bocado sangrento, ou uma minhoca, o peixe, ou alguma concha de milho. É verdade. Quando a gente conversa com as outras pessoas, né, a gente vê isso muito rapidamente. O cara chega para você, não, eu tenho vício do fumo. Aí você, eu não tenho vício, eu sou maravilhoso. É lógico, fumo você não gosta, então pode fumar à vontade perto de você não está nem aí, mas para ele o vício é real, o vício é difícil. E, em compensação, você tem o vício da gula, que ele não tem. Então, na verdade, se toca, né, um calo machuca, né, no pé de quem está sentindo, no pé de quem tem o calo. Então, é naquele ponto onde você realmente ainda se compraz, não larga, é ali que você vai ser atacado, preferencialmente pelos espíritos. Então, Emmanuel vai conversar com você pura e simplesmente, cuidado, porque é justamente no seu ponto fraco que os espíritos, falsos profetas, vão tentar te aliciar de alguma forma. E ele diz assim, desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta da nossa própria... Aí ele vai soltar uma palavra, estultícia, olha que coisa linda. É o seguinte, é desacertos. Nossos próprios desacertos, nossos próprios enganos, nossos próprios erros, estupidezes, alguma coisa nesse sentido. Então, é justamente ali que nós tropeçamos. Então, nós devemos o quê? Tomar cuidado em relação a justamente isso. Quando a gente volta para o capítulo 21 do Evangelho, a gente vai ver um comentário muito interessante, que os falsos profetas, homens houve, aliás, que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses, do anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. Orgulhosos, interesseiros, cheios de si, melindrosos,
e se colocam como enviados de Deus. Semeiam antagonismos, intolerâncias, isolamentos, obediências cegas. Será que nós não estamos vendo isso no dia a dia, nas situações, às vezes? Sejam onde for? Nós estamos vendo justamente isso. Nós estamos vendo espíritos que querem ter um poder, querem lutar contra a regeneração como se fosse possível, lutar contra Jesus como se fosse possível, só internamente entre eles. E aí, o que eles fazem? Lutam para fascinarem outras pessoas. Quando a gente conversa assim, são encarnados e desencarnados. São os dois lados, espíritos encarnados e espíritos encarnados. Todos dois. E a gente vê que eles semeiam justamente essa separação, essa divisão, para que eles possam atuar mais firmemente junto às outras pessoas. Porque quando a pessoa não tem contato com outros, dificilmente outros tentam abrir os olhos, porque ele se isola. Não, eu acredito, etc. e tal. E aí nós vamos ver que é a fé cega, que vai justamente contra a fé raciocinada. A Joana de Anjos diz assim, que existe a fé natural, ou a fé in natura, que é aquela fé que o Papai do Céu colocou no nosso coraçãozinho, no nosso espírito. Que todos nós temos, acreditamos, né, como Jesus diz, acreditou sem tocar nas chagas, né? Acredita sem acredito. Show de bola. E é normal. Depois nós vamos para a fé raciocinada, que é justamente quando a gente já acredita nisso e entende por que acredita. Quando a gente raciocina e fala o seguinte, realmente, isso aqui é isso, por isso, isso e isso. A lógica e o bom senso, o raciocínio, estão junto comigo esse tempo todo. E eu consigo verificar que isso é o melhor para mim, porque tem uma lógica, porque A mais B igual a C, dividido por D igual a E, que multiplicado dá A mais B. Você faz a sua formulazinha matemática, com todo respeito, baseada em lógica, e aí você consegue o quê? Raciocinar a sua fé. Você analisa as situações que os falsos profetas colocam para você. As ideias que são veiculadas, as propostas que são ditas, né? As informações que são repassadas. Por isso que é muito importante que a gente nunca abdique da fé raciocinada. O pessoal chega assim e diz assim, não, olha, quem falou foi fulano de tal, tem uma mensagem do fulano de tal, aí você, bom, eu vou dar uma olhada. Pô, tu quer saber mais que o fulano de tal? É fulano de tal. Eu falei, não, tudo bem, mas eu vou dar uma olhada. Ninguém pode tirar de mim a capacidade e o livre-arbítrio de analisar. E é o que Kardec diz, analise todas as comunicações dos espíritos. E analise também dos espíritos encarnados, a mesma coisa, analise o que ele fala, como é que ele age, se é possível fazer o que ele está falando. Porque os espíritos, inclusive, tanto encarnados quanto desencarnados, dão propostas mirabolantes, que são impossíveis no momento de serem praticadas. Tá? E a gente percebe várias afirmativas, em qualquer campo, no campo educacional, no campo profissional, no campo da vizinhança, no campo da família, no campo da política, que eu também não vou tecer comentário sobre a política. Ok? Não é a minha ideia. Então, nós vamos vendo que os falsos profetas, eles existem, sempre existiram. E eles tentam se resguardar de alguma coisa sobrenatural. Antigamente, era o conhecimento que eles tinham, a mediunidade, e aí alguns efeitos físicos, algumas informações que eles guardavam só para eles e não passavam adiante, de modo a manter o povo na ignorância o máximo possível, porque seria mais fácil manobrá-lo com algumas situações que são extremamente normais. Não é verdade? A gente vê que a ciência desmistificou aí tantos equívocos e tantas coisas sobrenaturais, dizendo, isso aqui é altamente normal. Isso aqui é possível, isso aqui é assim que funciona, por isso, isso e isso. Nós vemos isso no campo da física, no campo da química, no campo da astronomia, não é verdade? Que a gente tem mais noção assim, em relação à ciência, né, da geografia, né, como é que isso funciona. E para quem não acredita em nada disso, é só ver a Terra rodando e a gente está paradinho aqui, e ela rodando não sei quantos mil quilômetros por hora, e a gente aqui tranquilinho. Não precisa nem fazer muita força para entender como é que ainda tem muita coisa. Vamos continuar, então. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade. Esse é um outro problema. O cara chega perto de você, como acontece no banco, chega perto da senhora, um pouco mais idosa, mas ele nota que é um pouco vaidosa. Lógico, toda mulher tem que ser vaidosa, todo homem também, faz sua barba, a mulher pinta o cabelo, tá ajeitadinha, tá bonitinha, isso é normal, não tem nada de errado.
Aí ele chega e diz assim, tudo bem com a senhora está com algum problema? Você está com algum problema? Não, sou senhora, não sou você. Não, você é muito jovem, você é muito bem apessoada. E blá, 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 e blé, blé, blé. E daqui a pouco ele está prestando ajuda a você sacar no caixa eletrônico. Daqui a pouco você percebe que ele trocou o seu cartão. Te deu um cartão com outro nome. Quando você percebe, ele já sacou do seu dinheiro. Isso é um caso verídico, tá? Estou contando para você, não vou contar quem foi a vítima, mas um caso verídico, onde a vaidade cegou parcialmente aquela pessoa ante um falso profeta, que utilizou-se justamente daquele ponto e insuflou, até o momento que a pessoa cegou e falou a senha. Ok? E sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quando se propõe explorar-nos a insensatez e a cobiça. Isso é uma coisa sensacional. Todos nós temos esse problema, né? A maioria fala tanto em corrupção, mas quantos se corrompem quando o dinheiro está perto, né? Olha aqui, ó, é tanto. Ó, fica quieto aqui, pá. Quantos, né? Como a cobiça. Não, você pode ter mais, né? Olha, não te dou dinheiro agora porque eu preciso poupar para quando a gente não tiver, eu te dar. Mas quando você não tiver, não, quando eu tiver, eu também não vou poder te dar, né? Porque eu não vou ter. Ou seja, não vai te dar nunca. Né? É aquela historinha que está servindo a mamão. Né? Não pode servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo. E o que quer dizer isso? Às vezes as pessoas entram em dúvida. Mário, mas não pode servir a Deus e a mamão. Como é que a gente vai escolher? Não, isso é em cada momento, em cada situação. Você tem uma situação XYZ na sua frente. Ou você vai servir a mamão, ou vai servir a Deus. Não é servir toda a vida, em todos os segundos. Não, é naquela situação. Você vai dar mais valor ao Evangelho de Jesus ou ao dinheiro. É isso que vai acontecer. É lógico que nós precisamos de dinheiro para viver. Claro, matéria, claro. Mas você vai buscar uma solução condizente com o Evangelho. Por isso que se diz que não dá para servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo, na mesma situação específica. Então vamos lá. É preciso lembrar, continua o nosso querido Emmanuel, que todos somos no traje físico ou dele desenfeixados, ou seja, desencarnados, não estando encarnados, estando na erraticidade, e espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessário. Todos nós. Então, ele já está falando, olha só, todos nós ainda somos espíritos em dificuldades. Encarnados e desencarnados, não muda nada, não. Então, nós vamos encontrar espíritos com dificuldades, porque nós estamos num planeta de prova e expiação. E você quer encontrar todo mundo tranquilinho, todo mundo sem problema, todo mundo sem defeito, sem dificuldade. Possível. Você vai encontrar pessoas com dificuldades. E você também tem as dificuldades, muito grandes ainda. Estão sendo aparadas, lixadas, apertadas, arrochadas, né? Polidas, né? Qualquer forma, qualquer verbo aí que vocês queiram colocar. Por quê? Aí o Emmanuel vem e diz assim, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo, parâmetro ideal da nossa conduta. Então, a gente vai lembrar o Livro dos Espíritos, na 625. Quem é o profeta que nós devemos seguir? Jesus. Quem é o ídolo consistente o bastante para que nós possamos adorar e seguir? Jesus. Quando você vai buscar outro, você pode ter simpatia, mas pode ser que aquele espírito ainda não seja um espírito superior ao nível de Jesus. É bom? É bom. É um espírito que você tem que realmente dar o braço a torcer e pedir a sua bênção? Sim, mas o espírito superior é Jesus. Então, ele é o modelo e guia porque ele não tem defeito. Os defeitos dele não existem mais. Ele já tem comunhão com o Pai e ele, perante todas as situações de aflições, sejam quais forem, perante os profetas, físicas, materiais, dor, familiares, ingratidões, deboches, violência, ele agiu como manda o Evangelho, como manda
como manda Deus. Amar a Deus consumando todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perdoar 70 vezes 7. Tanto é que ele morre na cruz para provar que até na ameaça da morte, perante a morte, ele também iria deixar que a lei de Deus permanecesse intocada. Porque senão era fácil, né? Na hora da morte, ele dizia, para tudo, que agora vocês estão brincando. Desce aí os anjos do céu, o meu exército, e vamos acabar com a brincadeira. Que era o que muitos hebreus queriam e alguns apóstolos acreditavam. Que chegado esse tipo de ou vai ou racha, Jesus ia falar, não, agora a brincadeira acabou. Né? Agora a gente não vai ter mais essa situação. Não, mas ele foi até o fim, ele falou, vocês não entenderam. Eu vou provar todas as situações como se deve se comportar. Eu vou dar o exemplo integral. Por isso que nós, que já estamos tentando fazer alguma coisa no comportamento, seguindo o comportamento do Cristo, necessitamos de, na realidade, tentar seguir ao máximo, mesmo porque a única forma de ascendência moral que nós temos perante os espíritos e para que nós tenhamos uma defesa mais fortificada perante os falsos profetas é justamente o conhecimento da verdade, a prática do evangelho, e a caridade, e a ação. Conforme nós estudamos, a ciência vem nos trazer as informações, porque a doutrina espírita é científica, porque as repetições das situações, né, elas continuam a dar as mesmas consequências, né, da mediunidade, dos efeitos físicos, elas continuam a dar as mesmas respostas, em diversos locais, por diversos médios. Então, é uma questão científica. Além do que, a ciência vem corroborando essas situações. Vem dizendo, isso aqui é assim, mas os espíritos já disseram há muito tempo lá atrás, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, e a gente vai vendo essas situações de conformidade, de afirmativa, de confrontação e afirmativa. É isso mesmo que está acontecendo. Por isso, quando nós melhoramos, fica mais difícil para os falsos profetas atingir a nossa pessoa. Quando nós estudamos mais o Evangelho, os livros espíritas, as boas mensagens, mais difícil os falsos profetas chegarem até nós e entabularem uma conversação. Ou seja, influenciarem muito tempo, porque influenciar eles influenciam, né? Eles passam aqui atrás de mim e falam, o que tu vai jantar hoje? Você viu o jogo da Copa? Ele vai falar um montão de coisa no meu ouvido. Se eu vou dar atenção e alimentar, é outra história. Não é isso que acontece? A gente, na verdade, sofre essa influência. O que a gente não pode é pegar essa influência e guardar no bolso. É colocar para dentro de nós e alimentar essa situação, que sempre levará a uma situação difícil, porque eles explorarão as nossas dificuldades, nossa vaidade, o nosso orgulho, as nossas fraquezas em termos materiais, termos mais materialistas, mais, digamos assim, sensuais, mais equivocados em termos de valores morais, como gostar das coisas do alheio, o egoísmo, né? O nosso querido Emmanuel está batendo muito na questão do orgulho e da vaidade, né? Onde nós abrimos brecha para que eles confirmem em cima de nós certas situações e nos inebriem, nos hipnotizem, né? Magneticamente por conta da nossa própria invigilância. Nós ouvirmos o que nós queremos ouvir. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, não, mas essas pessoas são desencarnadas, então tem que seguir. Aí o Emmanuel vem dizer assim, olha, não vale assim alegar confiança na palavra de quanto nos sustentem a fantasia. Não, você é uma pessoa muito boa, você é um ótimo médium, você é caridoso, você é quase um discípulo, e vai embora, e você acredita. Então o cara está sustentando a tua fantasia, tu sabe que não é nada disso. Tu sabe que médium veio para apagar as dificuldades. Papai do céu falou assim, você é tão devedor, meu filho, que eu vou te ajudar na mediunidade para ver se você paga até o desencarnado que está lá longe. Porque você tem que recuperar-se com o inimigo quando ele está perto. Esse está longe, eu vou fazer o seguinte, vou te dar a mediunidade que ele chega perto de você e você tenta se reparar aí com ele rapidinho, porque a tua dívida é tão grande que se eu não te der a chance de fazer de tudo, você está perdido. Eu vou ter que te dar, assim, N formas de pagamento. Então, a gente já sabe que mediunidade é uma opção de reparação.
Então, quando o cara diz que a gente tem mediunato, não tem. Mediunato quem tem é o Divaldo, é o Chico, que é outro nível de mediunidade. O nosso é o quê? Nosso é reparação. O nosso, na verdade, quando eles dizem que é um dom, que é um privilégio, a mediunidade, é no sentido de que não é obrigação de Deus. É ao contrário. O que não é obrigação de Deus é favor de Deus. Então, Deus não tem obrigação de te dar mediunidade. Tanto é que alguns não têm ostensiva. Tem a intuitiva, que todos têm, porque ele não é injusto. Contudo, a ostensiva, a maioria das vezes, é um favor para que você repare os seus erros de antigamente. Então, ele diz assim, né? Nos sustenta a fantasia com respeito a fictícios valores que sejamos depositários, ou seja, valores que não são reais, fictícios. No pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados. Olha, como é o guia que está falando, eu tenho que aceitar e fazer. Isso aí é aquele caminho da fascinação, né? Porque eu sempre digo, com o espírito bom é molinho. Doutor Bezerra aparece, dá uma mensagem maravilhosa, tem que ficar feliz, aberto, agradecer o privilégio realmente e dar graças a Deus que foi aquele espírito. Porque difícil é quando o espírito é sofredor. É quando é falso profeta. Porque quando é o espírito bom, a sensação é boa, a vibração é boa, o que ele fala está tudo bem e você se sente bem. Está ótimo, está 10-0. Mas, quando os espíritos têm dificuldade igual a nós, aí é que é a hora que você precisa da proteção. É a hora que você tem que estar mais vigilante. Aí ele diz assim, por quê? Porque a morte no corpo é, no fundo, uma simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, nossa formação espiritual. Então, a gente vai dizer e vai relembrar que o cara morre, não vira santo, morre, não descansa, não é nada disso. Né? Os espíritos já vieram dizer para a gente, ó, não é assim que funciona. São essas revelações que o Consolador Prometido traz a nós, de modo que nós possamos o quê? Ter tranquilidade em saber como é que a banda toca do outro lado da espiritualidade. Os espíritos vêm nos contar nos outros livros os seus depoimentos da hora da morte no céu e inferno. Espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos suicidas, espíritos endurecidos, felizes, suicidas, tinha outro, arrependidos, medianos. Aí ele veio nos dizer, olha, é assim que funcionou com a gente. Para dar o exemplo, para ver se a gente toma vergonha e não faz besteira. Para que nós comecemos a tentar chegar perto do mediano e dali para frente. Para ter um desencarne melhor e uma vida melhor na espiritualidade, que é de acordo com o merecimento. Não tem privilégio. Né? Tem misericórdia, mas tem justiça. Senão, Deus não seria perfeito. Né? Aí nós vamos lembrar que, continuando o nosso querido Emmanuel, ele vai lembrar o apóstolo João, na primeira epístola, que diz, não creais desse modo em todo espírito. Mediunidade, o cara foi lá e disse, e assinou Bezerra. Então vamos olhar a mensagem, pode ser que seja de Bezerra? Pode. Foi o próprio Bezerra que ditou? Pode. Foi ele que estava perto de você? Não necessariamente, pode ser da falange de Bezerra. O enviado de Bezerra, vai lá naquele centro, lá no Cefac, e dá essa mensagem lá, passa essa mensagem aí, bota meu nome, porque se botar o teu, ninguém vai conhecer, bota o meu mesmo. Acabou. Agora, outras mensagens que o cara fala um montão de abobrinha, e no final bota a Bezerra. Não é o Bezerra de Menezes. É o Bezerra das Candonga. É outro cara, é o mesmo Bezerra, mas é outro sobrenome. Então, a análise, como a gente vê no livro dos médiuns, na realidade, é que a gente veja se os espíritos são de Deus. Tem que ver pelo conteúdo da mensagem, pela vibração da mensagem, como é colocada, o palavreado, e aí nós vamos ter uma certa noção se pode ser ou não. E, fatalmente, aplicá-la. Se ela for ruim, a mensagem, aplicá-la para não fazer. E vigiar melhor, e trabalhar mais. E, se for boa, aplicar no nosso dia a dia. Por que ele diz o seguinte? Porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos com a exaltação de reiterados caprichos. Vai acreditar em tudo, vai tomar na frente, assim, né, nos ditados espirituais, várias situações difíceis. E nós vemos vários médiuns, os espíritos mesmo contam, que os médiuns caem por causa da vaidade de se acharem missionários. E que o espírito que está com eles, às vezes, é o bambambam e ninguém pode falar nada. Nenhum retoque, nenhuma análise, nenhuma situação, nada. Senão ele até muda de casa, cria um centro, etc.
São casos, acontecem, não é verdade? Aí Emmanuel continua. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Olha só. Então, quando a gente fala isso, é muito interessante, porque cai justamente no dia a dia que está acontecendo. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Quando você dá ouvidos e aceita as besteiras do falso profeta, fatalmente você vai passá-las adiante. Acontece? Então, vou dizer para vocês. Não é o caso de vocês, né? Claro que não. Mas quando a gente passa as fake news, é porque a gente olha, acha bonito, acha interessante e expressa a nossa opinião, mesmo que não seja verdade. Às vezes nós não sabemos se é verdade ou não. Nós temos até que tomar muito cuidado. Mas eu recebo muitas situações onde o deboche, a calúnia, a injúria, a difamação existe. Onde as fotos são grosseiras, atentam contra a moral da pessoa, e nego manda, achando que é engraçado. Eu não passo adiante, porque eu não acho engraçado. Eu acho que configura crime e eu não concordo. Então, eu deleto. Então, fake news também é isso, é você receber aquela mensagem, pá. E outras fake news, na verdade, são quando você não analisa. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Olha, recebeu uma mensagem de Bezerra agora. O mundo vai acabar, pronto. E o cara, o mundo vai acabar, foi lá num centro, lá em Goiânia, não sei o quê, pô! Mas não leu, não viu que palavreado não pode, o mundo não vai acabar, que não está previsto isso pelos espíritos, que Deus não faria isso. Quer dizer, não analisou a mensagem. Outra vez, interessante a questão da crueldade aqui, né, também, na sintonia, né? Porque na crueldade é isso mesmo, tem que matar e esfolar, pronto. A gente entrando na pilha da crueldade. Meu Deus, que ele fique em paz, porque ele errou, vai ter que pagar pelo que ele fez, realmente não concordo, isso é verdade, analisar nós podemos. Nós não podemos condenar, entrar na massa e botar aquele pensamento de crueldade, de violência para fora. A vida já está com agressividade demais nas pessoas normais. E quando eu digo normais, no dia a dia da nossa vida. No mercado, trânsito, as pessoas estão super agressivas. Né? E a gente tem que tomar um cuidado danado para que isso não, que bata na gente, a gente não reaja, para que a gente não entre na mesma leva e alimente a falsa profecia da violência. Aí, no final, nosso querido Emmanuel diz assim, procuremos, pois, o mestre dos mestres, como sendo a luz do nosso caminho, e cotejando com as lições dele, ou seja, comparando com as lições de Jesus, avisos, informes, mensagens, advertências, aí eu digo zap, palestra, tudo. Compara tudo com o Evangelho de Jesus, com a codificação de Kardec. O pessoal fala, não, tem o livro tal do Joãozinho. Olha só, meu irmão. Primeiro, o Evangelho de Jesus. Segundo, codificação de Kardec. Se sair dessas duas, pode ser de quem for. Eu vou ler as 3 vezes até entender, alguém me explicar, que eu posso não concordar. Não é verdade? Então, isso tudo, qualquer setor de esclarecimento, aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora. Interessante, se a gente fizer pelo contrário, é muito interessante. Sem sombra que o orgulho e a inércia não são nossos deveres de cada hora. Porque a gente fala humildade e serviço, ou seja, trabalho, que qualquer atividade útil é trabalho, e humildade. Se a gente botar o orgulho, a gente vai lembrar o seguinte, quais são os piores enganos da humanidade, dos espíritos? Orgulho e egoísmo. Então, se a gente inverter pelo antônimo, nós temos que ter a humildade e o serviço. Porque não adianta ficar falando bonito e não fazer nada com a mão, não fazer nada com o ouvido, não fazer nada com a voz, de modo a ajudar outras pessoas em situações que muitas das vezes são difíceis para elas. Né? Que todos nós somos capazes de ajudar alguém. Para quê? Para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo mal.
Por quê? Porque nós, nessa vibração, angariamos a simpatia, a sintonia com bons espíritos. Fazendo isso, nós criamos um apoio muito grande. É o que eu falo. O pessoal fala, se você recebe espírito ruim na reunião mediúnica, é sinal que você é ruim. É, sinal que eu tenho defeito. Mas acontece o seguinte, mas você recebe espírito bom também, às vezes. Ah, é? Por que será? Porque eu sou bom e sou ruim ao mesmo tempo? Também. Mas porque é o seguinte, naqueles instantes em que você tenta ser bom, os espíritos vão te ajudar a também receber os espíritos que têm dificuldade. É que o nosso Raul Teixeira disse, se você recebe sofredor, graças a Deus, meu filho, é sinal de que você está fazendo o que tem que ser feito. Está trabalhando na mediunidade corretamente, não tenha dúvida, porque você não veio aqui para receber só os espíritos bons. É ao contrário, você veio aqui para compartilhar com os sofredores iguais a você, de uma forma tranquila, de uma forma cada vez mais progressiva, e de uma forma que nós nos sintamos melhor, sintamos mais esperançosos, e tenhamos fé, e vençamos as oportunidades que nos aparecem, né? Ganhando essas oportunidades e não caindo perante as profecias falsas, os equívocos que nos são jogados toda hora em formas de ideias, pensamentos e muitas das vezes em formas de pressão. Que nós possamos, então, agradecer sempre a Jesus esses momentos. Nós agradecemos ao nosso amigo Antônio Mário por essas reflexões tão profundas, tão verdadeiras, que nos levam a refletir. Eu estava aqui pensando em uma série de coisas que nós possamos pensar, porque é isso, né? A ideia é essa, que nos leve a pensar e reprogramar algumas coisas e colocar em prática, como ele disse, os ensinos de Jesus. Então, eu agradeço mais uma vez você ter aceito o nosso convite. Leve o nosso abraço aos nossos irmãos do Cefac, tá bom? Então, vamos encerrar nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de encerramento. Boa noite, meus queridos. Então, embalados por essas reflexões tão profundas que nos fazem decidir nos nossos momentos mais difíceis, mais complicados, a qual Deus serviremos. Que nós possamos sempre, nosso Mestre Jesus, caminharmos ao seu lado, caminhar nessa estrada que foi sua vivência entre nós, para que possamos alcançar o nosso Pai. Então, gratos estamos, Senhor, Pai amado, por todas essas reflexões, todos esses estudos que temos tido, fazendo com que melhoremos sempre, procuremos sempre nos melhorarmos, refletirmos, utilizarmos todas essas lições em nossas vidas, para que finalmente cheguemos a seus braços, Senhor. Gratos estamos, Pai, por mais essa oportunidade excelente, dessa reencarnação, e que podemos ter essa chance, médios ostensivos ou não, essa oportunidade de nos reformarmos intimamente e modificarmos, né, abandonarmos aquele homem velho e nos tornarmos novos indivíduos, formando assim novos parâmetros e consigamos atingir os novos objetivos até, enfim, chegarmos até Ti, Senhor. Muito obrigada. Envolva todos os nossos irmãos aqui reunidos conosco. Envolva aqueles irmãos, Senhor, que ainda não souberam escolher o melhor caminho, pois sabemos, Pai,
que todos, como seus filhos, chegarão até ti, Senhor. Que todos nós possamos ser agraciados por sua misericórdia infinita e por seu amor. Pedimos sua permissão, Pai amado, para darmos por terminados os estudos da noite de hoje, do dia de hoje, agradecendo sempre. Permaneça em nossos corações. Que assim seja. Obrigado, minha amiga. Obrigado, meus amigos, por estarem conosco. Antônio Mário, ó, beijo no coração. Que Deus te abençoe. Abençoe o seu trabalho, o seu lar. E amanhã, quarta-feira, estaremos juntos às 18h30 para o estudo do Evangelho. Tá bom? Então, tchau, gente. Ó, não esqueça Deus abençoe. a Fique com carteirinha de Deus. vacinação, hein? Atualizar a carteirinha de vacinação, tomar vacina, e dos lugares muito fechados, botar máscara, tomar muito cuidado, tá bom? Vamos lá. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, Jorge. Tchau, Menezes. Tchau, um abração. Boa noite, bom descanso. Até amanhã, não, até quarta. Bom descanso para todos.